O segundo ponto, pessoal, é que quando se trata de evangelho, ele é importante, ele é imprescindível você colocar o seu cérebro, a sua cuca para funcionar. Isso é bem interessante, né? Porque tem alguns, e até a cultura do brasileiro mesmo, o brasileiro ele não gosta muito de ler, ou de estudar, ou de adquirir conhecimento, é um pouco da nossa cultura, né? É fácil você, por exemplo, você lê um ou dois livros, você vai estar um ou dois livros num ano, você estará um pouco acima da média brasileira, porque é um pouco da cultura, né? Mas um dos pontos, e daí eu quero ilustrar trazendo o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele traz o caminho de Emaús. O caminho de Emaús, assim, é uma dinâmica muito interessante, é muito engraçada, até você percebe um senso de humor de Deus. E a narrativa é o seguinte, tá duas pessoas, eles estão caminhando de um povoado a outro, eles estão saindo, e eles pegam esse caminho de Emaús, eles estão cabisbaixos, né? Eles estão tristes, porque o evento que tinha acabado de acontecer era a morte e a crucificação de Cristo. Então, imagina como que eles eram um dos discípulos de Cristo, eles tinham tido experiências ali com Cristo, e imagina como que estava a cabeça deles, né? Eles tinham acabado de ver que as esperanças deles tinham ido por água abaixo, eles estavam cabisbaixos, tristes, sem entender, né? A gente estava pensando que eles que Cristo era o Messias, mas ele morreu. E daí, assim, do nada, pessoal, do nada aparece Cristo ressurreto junto no caminho. No meio do caminho estão os dois conversando, cabisbaixa, e Cristo aparece e começa a conversar com eles. E Cristo faz a pergunta, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão conversando, cabisbaixa aí pelo caminho? E daí eles fazem a pergunta para Cristo e falam, hello, que mundo você está? Você é o único que está em Jerusalém e não está sabendo das coisas que aconteceu? E daí o que eu acho engraçado é que Jesus Cristo ele lança o verde, né, aqui no termo aqui, pelo menos aqui em Minas, né, é conhecido como jogar o verde. Ele joga o verde e fala, mas que coisas que está acontecendo? Eles falam, é sobre Jesus de Nazaré, ele era um profeta poderoso em palavras, em obras. A gente estava com a expectativa de que ele seria o Messias, a pessoa prometida por Deus que ia redimir o povo de Israel, mas o que de fato aconteceu com ele é que ele foi preso, ele foi castigado, maltratado, lançaram ele numa cruz, que era, na cruz também era uma morte bem pesada na época, uma morte bem vergonhosa, e aconteceu tudo isso com ele. Só que assim, a gente está um pouco confuso, porque algumas das pessoas que estavam conosco, né, alguns dos discípulos, tiveram visões de anjos falando que ele está vivo, que ele ressuscitou. A gente está confuso nesse caminho, a gente está falando disso. E daí Jesus ele fala, como vocês demoram para entender. O Messias não tinha que sofrer essas coisas e antes de entrar no reino dele. E daí tem um ponto que é importantíssimo. E começando de Moisés, começou a explicar as Escrituras, né? Na verdade, o que Cristo estava fazendo ali no caminho de Emaús é abrindo a mente dessas pessoas, né? Ele estava colocando a cuca deles para funcionar. Falar, olha aqui, pessoal, olha aqui, ó, dá uma olhadinha no livro, já que você já tinha, dá uma olhadinha no Antigo Testamento, olha como é que essas promessas aqui eram coisas que o Messias tinha que sofrer. Olha essas coisas que estão acontecendo que para vocês é motivo de tristeza, na verdade deveria ser uma confirmação de que Jesus era de fato o Messias, né? E daí tem todo esse diálogo e no finalzinho eles falam, nossa, o nosso coração não estava ardendo quando ele explicou para nós as Escrituras. Isso é muito interessante, pessoal. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos, de alguma forma, colocar o nosso cérebro para funcionar. Eu não estou dizendo que o seu culto a Deus ele precisa ser metódico e racional, não, muito pelo contrário. Ele tem que ser espontâneo, mas ele precisa ser em algum nível
racional. Você precisa entender, precisa não, né, pessoal? Daí é um pouquinho da minha opinião aqui também, né? Na minha opinião, eu entendo que seria melhor se se você ou eu também entender o motivo pelo qual a gente faz o que faz nas nossas práticas religiosas, né? Vamos colocar assim. Isso em tudo, né? Tanto no catolicismo quanto para os evangélicos. A gente precisa entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, certo? Isso é importante. E quando eu vejo, né, o porquê que eu consigo extrair isso da carta, porque quando você vê a forma como que Paulo estrutura os argumentos, a forma como que Paulo ele contrapõe, como ele lança a didática dele ali para ensinar o que é o Evangelho, você chega numa conclusão assim, fala, mano, não é algo desestruturado, né, que eu vou fazendo e depois a gente vê. Você vê algo que é algo pensado. Paulo está usando o intelecto dele, ele está usando o raciocínio dele e lançando as respostas, né, para a caminhada cristã, para amadurecer. Obviamente, assim, pessoal, nem todos vão chegar no nível de Paulo, né? A gente não tem só Paulo nos cristãos, né? A gente já pensou se todos os cristãos fossem Paulo? Não. Mas Paulo, como o cara que está liderando, que está ensinando, e daí é muito da função que deveria ser, né, dos pastores, dos padres, abrir as escrituras, né, explicar as escrituras. Isso é muito interessante. Esse é um dos pontos que eu consigo extrair desse grande apóstolo também da carta aos Romanos.